A gente tem essa série chamada Gratidão e eu quero trazer para vocês um texto muito conhecido, um texto maravilhoso, um texto incrível que vocês já ouviram e com certeza, sem sombra de dúvida, se tratando biblicamente, é o maior ensinamento de gratidão que existe dentro da Bíblia. E vocês vão entender isso, porque quando a gente olha a nossa vida, escuta isso aqui, nós vivemos uma vida que é condicionada. O que é uma vida condicionada? Eu faço se o outro fizer. O que é uma vida condicionada? Eu amo se o outro me amar. O que é uma vida condicionada? Eu perdoo se o outro me perdoar. O que é uma vida condicionada? Se o outro fizer, eu também faço. E sem a gente entender, nós estamos vivendo essa vida condicionada também àquilo que nós recebemos. Só que a grande verdade é que o perigo de viver uma vida condicionada é que nem sempre você vai receber o que você quer. Você pode esperar amor de uma pessoa e não recebê-lo. Você pode chegar para uma pessoa, por exemplo, e pedir perdão, e essa pessoa falar assim, não quero te perdoar. Você pode esperar a ação de uma pessoa que nunca vai chegar. E esse perigo de viver essa vida condicionada é que quando nós vivemos uma vida condicionada, nós nos tornamos pessoas completamente ingratas. Porque nós estamos esperando uma ação que muitas vezes não irá acontecer. E isso, escuta isso aqui, reflete completamente na nossa vida também o quê? Espiritual. Porque se nós vivemos uma vida condicionada com as pessoas, já significa que nós não estamos se parecendo nada com Jesus. Porque Jesus morreu por todo mundo, por quem pecou, por quem vai pecar, por quem vai nascer, pelo rico, pelo pobre. Jesus não condicionou a cruz a nada. Então, se nós condicionamos, nós já estamos vivendo uma vida que não tem nada a ver com o cristianismo. E quando nós vivemos uma vida que não tem nada a ver com o cristianismo, nós também condicionamos aquilo que Deus faz por nós. E escuta, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu viajei um dia, e sempre que eu viajo, eu fui fazer uma ministração fora em um outro estado, e sempre que eu viajo, eu despeço da minha família, eu abraço, e para os meus filhos, eu falo assim, o papai vai viajar, mas quando o papai voltar, o papai vai trazer uma lembrança, o papai vai trazer um presente. É como se o presente, na cabeça deles, não que isso funcione, mas é como se o presente mudasse a minha ausência. E aí, o Ethan era pequeno, naquela fase de herói, de Marvel, de trem e tal. Eu viajei. E saí, fui para o shopping, num final de semana muito rápido, muito corrido. E aí eu fui e corri no shopping e procurei alguma coisa que o meu filho gostasse. E andava, não achei nada. Nada, sabe o que é nada? Não achei nada. Mas aí, eu pensei, falei, poxa, se você quer dar presente para um menino que o menino gosta, você vai dar o quê? Brinquedo. Dia das Crianças está aí. Temos uma ação social domingo de manhã num bairro carente. Se você não trouxe o presente, traga o presente. Nós também fechamos o cinema para levar umas crianças do orfanato, tá bom? Então nós estamos procurando alguns padrinhos que queiram abençoar algumas crianças. Nós pegamos essas crianças do orfanato, sem ser nessa quarta, na outra, e vamos levar em comemoração ao Dia das Crianças. Mas assim, olha só, se você quer dar um presente, você dá o quê? Brinquedo. Eu procurei e não achei, mas aí o que eu pensei? Eu falei assim, eu sei o que meu filho precisa. O que toda criança precisa? Roupa. Eu fui lá numa loja, comprei uma roupa e vim embora. Quando eu cheguei, meu filho veio correndo. Está ali o Ita. Veio correndo. E aí me abraçou, falou, papai, eu estava com saudade, todo mundo me abraçou. E aí ele olhou para mim e falou assim, e aí? Eu falei, e aí o quê? Ele falou assim, cadê? Eu falei, cadê o quê, meu filho? O presente. Eu falei, papai vai pegar, vai abrir a mala. Aí eu peguei, abri, cheguei com um presente e entreguei para ele, todo feliz. Quem gosta de dar presente aqui, fala amém. Entreguei o presente todo feliz. Ele tinha uns 6 anos para 7. Ele abriu o presente, olhou e começou a chorar. Ele olhou para mim e falou assim, é isso aqui? Eu falei assim, é.
por mais que ele estivesse aceitando o presente, falando, tá, mas e cadê o brinquedo? Eu dei algo que ele precisava, mas não era algo que ele queria. Quando não é algo que ele queria, de certa forma, sem entender inconscientemente, ele se tornou ingrato. Talvez por falta de maturidade, ainda por ser uma criança, ele se tornou ingrato. Mas por que eu estou te contando isso? Porque na nossa vida espiritual, nós condicionamos muitas vezes a nossa vida com o Pai sobre aquilo que nós queremos receber dele e não sobre aquilo que nós realmente precisamos. E quando você condiciona isso, você começa a enxergar que Deus está te dando muita coisa, mas você olha e fala, não é o que eu quero, então não é o que eu quero, então peraí, não está valendo. E aí Deus te dá uma outra coisa, não é o que você quer, então não tem valor nenhum para você. Mas entenda uma coisa hoje, Deus nem sempre vai te dar o que você quer, mas Deus sempre vai te dar o que você precisa. Nem sempre Deus vai te dar o que você quer, mas Deus sempre vai te dar o que você precisa. A grande verdade é que às vezes nós somos tão imaturos e nós somos tão criança, que Deus está nos entregando tanta coisa e nós condicionamos aquilo que nós queremos e não naquilo que nós precisamos. E quando nós condicionamos naquilo que nós queremos, nós nos tornamos pessoas ingratas. E a pessoa ingrata, ela murmura. E a murmuração é a oração do inferno. Da mesma forma que a adoração, ela abre todas as portas do céu, a murmuração é a oração que o diabo quer que você faça. É como se Deus estivesse falando, eu estou te dando o que você precisa, eu estou te dando o que você precisa, eu estou te entregando o que você precisa, é isso que você precisa, não é o que você quer, mas é o que você precisa. Mas, se não é o que eu quero, eu me torno ingrato. E se tornar uma pessoa ingrata, se torna uma pessoa murmuradora. E a murmuração é a oração do inferno. Porque do mesmo jeito que a adoração abre portas, a murmuração fecha todas elas. E essa vida condicionada, nós estamos levando para a vida espiritual. Segunda coisa na nossa vida, as coisas se tornam uma rotina. Todos nós temos uma rotina. Todos nós. A rotina de você levantar, respirar, de você andar, de você trabalhar, de você estar na igreja, a rotina de você chegar na igreja todo domingo, isso para você é algo normal. A rotina de você estar aqui, isso se torna algo simplesmente rotineiro para você. Você sai daqui e você tem condições, por exemplo, de você ir comer uma pizza, de você lanchar. Para os meus filhos vir para a igreja, depois do culto é sinal de lanchar, não interessa o dia que seja. Papai, vamos sair para comer. Não, meu filho, hoje a gente não vai, não tem dinheiro. Para você isso se torna uma coisa normal. Às vezes é normal, por exemplo, esse dia eu conversava com algumas pessoas, e é normal para você comer uma pizza. Mas sabe o que a gente fez um dia? Compramos um monte de pizza e fomos fazer um culto no orfanato. Chegamos no orfanato com um monte de pizza. Tinha crianças que começaram a chorar, porque não comia uma pizza. A rotina não faz a gente enxergar as bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida todos os dias. A rotina de levantar e respirar muito fácil. A rotina de levantar e ter um trabalho. A rotina de levantar e ter um dinheiro para sair para comer. A gente acha isso normal. Sexta-feira fomos para o cinema, tem pessoas que vão para o cinema sexta-feira, mais uma sala fechada, 400 pessoas da nossa igreja indo para o cinema. Mas aí, na outra quarta-feira, a gente vai pegar e vamos pegar os meninos lá no orfanato. E pegamos eles de graça. Vem, vamos, todo mundo. Arrumamos pessoa, estamos arrumando gente para comprar pipoca e refrigerante para todo mundo. Para você é normal. Mas para uns meninos do orfanato que nunca foram, na hora que eles saírem do orfanato, eles vão ter uma gratidão enorme, uma gratidão sobrenatural, uma gratidão falar assim, tio, tia, obrigado por trazer a gente aqui. E para a gente o que é rotina e é normal, para o outro não é. Então na nossa rotina nós também esquecemos de agradecer. E eu quero compartilhar um texto com você, muito poderoso, que é o texto dos 10 leprosos. Eu estava lendo esse texto essa semana, quando
ia ministrar essa palavra desde semana passada, esse texto na minha cabeça. E tem 3 coisas interessantes nesse texto que eu quero mostrar para você. Eu vou pedir para colocar aí Lucas, capítulo 17, versículo 11. Tem 3 coisas nesse texto que você precisa entender. A primeira coisa nesse texto é que é o maior número de pessoas que Jesus cura de uma vez só. Maior número de pessoas que Jesus cura de uma vez só. Jesus foi lá e curou a mulher do fluxo de sangue quando a mulher tocou. Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus fez o paralítico andar. Jesus fez a sogra de Pedro, curou, ressuscitou Lázaro. Esses milagres, Jesus fez individualmente com cada um. Só que agora Jesus está diante de 10 leprosos e é o maior número de pessoas que Jesus cura de uma única vez. A segunda coisa, essa cura, ela é processual, ela é progressiva. Ela não é uma cura que acontece de uma hora para outra, igual aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, não. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Jesus chegou diante de Bartimeu, depois de Bartimeu gritar e clamar, e quando Jesus chegou diante de Bartimeu, gente, escuta isso aqui, Jesus cura Bartimeu e Bartimeu começa a enxergar. Lázaro estava morto e Jesus falou: rola a pedra, Lázaro, vem para fora. O homem levantou imediatamente e começou a andar para o lado de fora. O paralítico, Jesus olhou e falou assim: levanta aí, anda. O paralítico levantou e andou. Só que essa cura agora não é imediata. Essa cura dos 10 leprosos, ela é progressiva. É uma cura processual. E a terceira coisa que eu vi nesse texto é que é o maior ensinamento de gratidão. O maior deles. Então, Jesus cura o maior número de pessoas. Essa cura é processual e terceira, é o maior ensinamento de gratidão. E eu quero mostrar isso para vocês. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos, olha só, 10 leprosos, dirigiu-se a ele, mas presta atenção nessa palavra aqui, e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, olha só, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, eles não foram curados na hora. Jesus não falou: está curado. Jesus falou assim: vai mostrar ao sacerdote vocês. E quando eles estavam seguindo pelo caminho, foram, fala assim comigo, purificados. Fala mais alto, purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Agora olha só o quanto esse texto enfatiza isso aqui. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, gratidão que é condicionada. Esquecemos de ser gratos porque nós estamos na nossa rotina e aquilo que é bênção nós não enxergamos como bênção, se torna uma normalidade. E eu entendo que hoje, que da mesma forma que a paz é um estado de espírito, a paz, gente, na boa, no mundo que a gente vive hoje, a paz é completamente espiritual. Não tem jeito. Porque o mundo está em guerra, o mundo jaz o maligno, o mundo é mau, as pessoas são ruins, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Para a gente ficar em paz, tem que ser algo sobrenatural do Espírito Santo. Quem entende isso, diga amém. Você levanta um dia e está tudo bem, mas no outro dia, no meio do dia, está tudo ruim de novo. A paz é um estado de espírito, por quê? Porque o mundo não combina com paz. Não combina. Não combina hora nenhuma.
Da mesma forma, a gratidão, ela é espiritual. Por quê? Porque as pessoas são ingratas. Por quê? Porque você espera uma ação das pessoas que não vai existir. Porque você espera uma compaixão e um amor e algo que não vai acontecer. Então, a gratidão, ela também precisa ser o quê? Espiritual. Quando eu começo a olhar para Jesus e eu começo a enxergar Jesus, sabe o que Jesus prega antes disso aqui? Tudo. 70 vezes 7. Pode ler o texto de 1 a 10. Jesus está falando sobre perdão. Por que Jesus começa a falar de perdão e agora vai se encontrar entre Samaria e Galileia? Porque você precisa entender que o povo samaritano era um povo completamente contrário ao povo judeu. O povo samaritano era o povo criticado pelo povo judeu. Por quê? Não, são deuses diferentes, eles adoram muitos deuses, o judeu é apenas Deus. Eles tinham as leis do samaritano e o judeu tinha as leis deles. Então, não combina um judeu falar com um samaritano. Só que quando Jesus está passando entre Samaria, aonde estavam os samaritanos, e na Galileia, 10 leprosos olha para Jesus de longe. Por que eles olham para Jesus de longe? Porque segundo a Bíblia, segundo a lei, segundo a tradição, um leproso ele tinha que ficar 4 quilômetros da porta da cidade. Porque se alguém toca no leproso, essa pessoa é contaminada, ela vai morrer, já era, tá impura, acabou, está impura. Então o que eles faziam? Eles colocavam as pessoas longe. Mas quando Jesus está viajando e no meio do caminho, os 10 leprosos, que alguns poderiam ser samaritanos e os outros galileus, começam a olhar para Jesus e eles começam a clamar por Jesus. A palavra de Deus fala que eles estavam à distância. Uma pessoa que chama outra à distância, precisa o quê? Gritar. Uma pessoa que chama outra à distância, ela precisa o quê? Clamar em voz alta. Então eles estão andando, parado, e de repente Jesus está passando lá do outro lado. Esses homens começaram a clamar, esses homens começaram a gritar, esses homens começaram a chamar, eles começaram a dizer: Jesus, Jesus, nós estamos aqui, Jesus, 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 olha para nós, Jesus, tem piedade de nós. Talvez ele pegou e falou assim: vamos juntar nós 3 aqui, eu vou falar 1, 2, 3, e a gente vai gritar bem alto: Jesus, tem piedade de nós. E eles começaram a clamar e eles começaram a gritar. Entenda isso aqui hoje. Quando existe uma necessidade dentro de nós, quanto maior a necessidade, maior tem que ser o teu clamor. Maior tem que ser o seu grito de dizer: Senhor, olha para mim. Jesus, eu estou aqui. Escuta, Jesus conhece todas as suas necessidades. Mas Jesus está esperando uma ação sua, para que Ele possa se mover e caminhar em direção a você. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Eu não sei nessa terça 100% que você chegou precisando. Mas eu sei que o teu clamor pode mudar todas as coisas. Tudo. Teu clamor pode mudar tudo. Porque quando aqueles homens clamaram em voz alta e começaram a dizer: Jesus, olha nós aqui, ó, tem piedade de nós. Essa é a primeira cena. Jesus, nós estamos aqui, ó, pensa que isso aqui é um teatro. Jesus, nós estamos aqui. E eles estavam à distância. E aí, esses homens, Jesus chega até eles. Ninguém chegava perto do leproso, mas Jesus chega. Jesus é uma pessoa, gente, que veio contra a cultura de tudo que a lei ensinava, de tudo que o mundo ensinava. Porque quando você olha, Jesus tem os fariseus e os mestres da lei, aonde todo mundo queria sentar com os caras, mas Jesus saía de lá e Jesus ia para os pecadores, Jesus ia para os impuros, Jesus ia para aqueles que estavam completamente angustiados. Se você olhar todas as coisas que Deus fez através de Jesus na Bíblia, Jesus chegava nos lugares e Jesus chegava quando a pessoa mais necessitava, ela estava, Jesus enxergava essa pessoa. Olha no tanque de Betesda, o tanto de gente que tinha, e Jesus pegou o pior que estava lá, o paralítico. Jesus brigava com os fariseus que se achavam santos, mas Jesus corria para aqueles que estavam necessitados, aqueles que eram impuros pela sociedade. Então ninguém se aproximava dos leprosos, mas Jesus se aproximou. E aí começa uma segunda cena.
Qual que é a segunda cena? O encontro de Jesus com os leprosos. Imagine isso aqui, os leprosos a vida inteira doente, a vida inteira sendo criticado, a vida inteira sendo detonado, agora eles estão diante de Jesus. Eles escutaram o tempo inteiro, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus é isso, Jesus faz aquilo, e agora eles estão diante de Jesus. Aí eles pensam e falam, agora Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim, ó, seja curado. Jesus fez isso? Não. Segunda cena. A primeira, eles gritam e Jesus os encontra. A segunda, eles estão diante de Jesus e esperam um milagre. A pessoa está esperando um milagre, você sabe o que Jesus faz? Jesus dá um serviço. Isso aqui é forte. A gratidão, ela vem sobre algo que recebe. Para você ser grata a uma pessoa, a pessoa faz algo por você. Isso é servir. Por um exemplo, se a esposa faz comida, o marido vai lá e fala o quê? Que delícia, obrigado. Aí, o marido de tão grato, vai lá e lava as louças. Amém? Amém, gente? Esse amém está fraco. Vai lá e lava a louça. Aí a esposa vai lá e fala o quê? Muito obrigado. Os filhos, depois que você faz algo, eles são gratos. Você sabe o que eu acho interessante? É que quando eles chegaram diante de Jesus, Jesus não os curou. Não. Jesus deu um serviço. Jesus olhou para eles e falou o quê? Vai lá no sacerdote. Eles não podiam nem entrar na cidade, como é que eles iam chegar diante do sacerdote? Às vezes nós chegamos aqui, gente, e precisando de tanta coisa. Às vezes a gente chega aqui e está precisando de um monte de coisa. A gente fala assim, Deus, eu quero tanta intimidade com o Senhor, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver algo incrível com o Senhor. Deus, eu quero chegar na igreja, abrir meu coração e sentir a Tua presença. Aí de repente Deus pega e olha para você e você acha que Ele vai vir aqui e fazer um milagre. Deixa eu te falar, aí Deus pega e fala para você assim, então deixa eu te falar uma coisa. Você quer muito isso? Então vai lá e perdoa aquela pessoa que você está cheia de rancor. Você pede um milagre e Deus te dá um serviço. Porque é nesse serviço que o seu milagre vem. Uma pessoa chega e fala assim, pastor, eu preciso muito de uma oração na minha vida financeira. Eu preciso demais. Eu tô cheio de dívida aí você vem aqui para a terça 100% e você faz um monte de campanha, você faz um monte de coisa. E aí de repente você está aqui e você fala, Deus, deixa eu te falar, me ajuda aqui, minha vida financeira está muito difícil. Aí Deus olha para você e fala assim, oferta. Deus olha para você e fala assim, coloca o seu dízimo em dia. Aí você fala, opa Deus, calma aí, peraí. Pessoas que estão falando, pastor, minha família está isso, a minha família está aquilo, a família minha inteira está em desordem, meus parentes estão não sei o que, o outro está não sei o que, o outro está não sei o que, mas eu estou orando por eles, nada acontece. Aí Deus olha para você e fala assim, então, faz um culto familiar, então, abre sua casa para uma célula, faz alguma coisa. Você fala, não Deus, isso dá trabalho demais. Isso, não Deus, isso não é para mim. A maioria das vezes que nós pedimos algo para Deus, e Deus nos dá um serviço, nós negamos isso. Nós falamos, Deus, eu não posso fazer isso agora, mas lá na frente eu faço. Deus, eu faço isso. Quando aqueles homens chegaram diante de Deus, eles esperavam a cura. Mas Deus, Jesus, mandou eles ir aonde? Para o sacerdote. Sabe o que eu acho interessante? É que eles estavam diante do pastorzão. Quem tem Jesus como seu pastor aqui, diga amém. Jesus é teu pastor, fala glória a Deus. Ele é seu pastor. Ele é o nosso pastor, ele é o pastor dessa igreja aqui, ó. Ele é. Mas sabe o que Jesus fez? Mandou eles ir aonde? Para o pastorzinho.
Eles estavam diante do pastorzão, e Jesus podia falar assim, seja curado. Aí eles chegam esperando a cura, Jesus manda eles trabalhar, vai andando e vai para o sacerdote do pastorzão, que vai no pastorzinho, vai para a igreja. Porque a mentira que a gente vive hoje é, Deus sim, igreja não. Fato. Mas nós estamos vendo aqui que todo mundo, os 10 leprosos estavam diante do pastorzão, e Jesus mandou eles para o pastorzinho. Jesus mandou eles para a igreja. Jesus mandou eles lá para o sacerdote. Falou, vai lá naquele homem. E a terceira cena começa aqui. O que é? Que aqueles 10 homens foram caminhando. Eles poderiam ir murmurando, mas não foram. Se a minha única esperança é obedecer à voz de Jesus, eu vou obedecer essa voz, custe o que me custar. Se a sua única esperança é obedecer aquilo que Deus falou, você está pedindo um milagre, Deus mandou você ter uma ação. Ei, escuta, a sua esperança é isso, faça. Aqueles 10 homens se levantaram e foram saíram do pastorzão e foram para o pastorzinho. Foram para o sacerdote, foram lá para a igreja. A palavra de Deus fala, olha isso, que enquanto eles iam, eles não receberam um milagre na hora, esse é um milagre processual. É um milagre de processos, gente. A partir do momento que eu vou obedecendo, as coisas vão acontecendo. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Deus vai fazendo. Existe um processo nessa cura. Jesus curou 10 de uma vez. Porque os 10 decidiram o quê? Caminhar. Você sabia? Eu estava lendo esses dias. E a gente se mover é algo tão importante, é algo tão bíblico. Mas tão bíblico, tão bíblico, tão bíblico, que a palavra de Deus fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O que ele está falando? Passar. Ele está falando que apesar da treva e apesar de tudo que está acontecendo, você precisa continuar andando. A palavra de Deus fala, sabe mais o quê? Que eu vou andando e lançando a minha semente com choros, mas eu retornarei com os meus feixes repletos de alegria. O que ele está falando? Que a semente, ela pode ser plantada apesar do teu choro, apesar da tua decepção. O que ele está falando? Existe vida após a decepção. O que Jesus está falando aqui para os leprosos? Vão andando. Você sabia que eu estava lendo esses dias, que pessoas que trabalham sentadas, elas têm 3 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco do que pessoas que trabalham se movimentando? Porque a nossa vida, ela foi baseada e criada para a gente se movimentar. À noite a gente descansa, à noite a gente dorme, mas durante o dia a gente precisa se mover. E se mover o quê? Em direção àquilo que Deus está mandando eu e você fazer. Se Ele está falando, a gente precisa o quê? Obedecer. E cada dia que a gente obedece, um milagre acontece. Cada tempo que a gente obedece, outro milagre acontece. Esse milagre, gente, não foi de uma hora para outra, mas esse foi um milagre processual. A partir do momento que eles iam andando, a cura ia acontecendo. Eles iam andando e a cura ia acontecendo. Eles iam andando e mais um pouco eles ficaram purificados. Eles iam andando e quando eles olhavam para a perna deles estavam saradas. Eles andavam mais um pouco e quando eles chegaram diante do sacerdote, eu acredito que eles estavam completamente purificados. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante aqui? É que a dor e a situação ruim uniu todo mundo. Todos eles estavam unidos por isso. Agora, quando eles chegaram e foram completamente curados, o que acontece a partir na sua vida, na minha vida? O que acontece em nós a partir do momento que nós recebemos algo de Deus? Você passou tanto tempo querendo algo de Deus e agora Deus chegou e falou assim: está aqui.
Você passou tanto tempo recebendo algo de Deus e querendo algo de Deus, e você falou, eu vou obedecer a todo custo, a qualquer força. E quando você foi obedecendo, você foi recebendo, assim como os leprosos. E agora, você recebeu a cura completa. Quem acredita que Deus vai fazer isso nessa noite, fala glória a Deus. Ele vai fazer. Agora o que nós fazemos a partir daqui? A partir do que eu recebi, o que eu tanto queria, o que vai acontecer? Porque, gente, escuta, a dor e o fracasso, a dor da humilhação de ser rejeitado por toda a sociedade, uniu 10 homens. Mas quando eles foram caminhando e eles foram purificados e eles receberam tudo aquilo que eles queriam, o sucesso que eles queriam, agora eles tinham, eles se espalharam. Eles deixaram de ficar junto. Eu fico imaginando que um olhou e falou assim, eu vou correr para a minha família. O outro falou, eu vou correr para não sei o quê. O outro falou, eu quero andar no meio de todo mundo agora, para todo mundo saber que eu estou curado. Eu quero me mostrar. Eu quero mostrar para todo mundo que eu estou bem. Eu quero. E aí eles não estão. Mas aí tinha 10. E apenas um deve ter olhado e falado assim, ei, a gente precisa voltar naquele homem. A gente precisa voltar naquele judeu que nos curou. E os outros falaram, não, eu preciso ir na minha família, eu preciso mostrar que eu estou salvo, eu preciso. O fracasso uniu todo mundo, mas o sucesso espalhou todos. Quando eu recebi o que eu queria, eu vou fazer o que eu quero agora. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, vou fazer. Mas todos eles foram, mas um voltou. E esse é o maior exemplo de gratidão na Bíblia. O maior de todos. Você pode procurar em qualquer outro lugar, você vai ter muitos exemplos, mas esse é o maior de todos. Por quê? Porque 9 seguiram a sua vida de uma forma diferente. Eles não deixaram de ficar curados, mas eles seguiram a vida deles. E mesmo ele enxergando que o outro estava fazendo algo, ele não fez igual. Porque a gratidão sempre será andar na contramão do mundo. Porque não existe pessoas tão gratas mais hoje em dia. Porque a gratidão sempre vai ser algo, sabe, que a gente olha e fala assim, não acontece, e aí não acontece, eu vou me tornar ingrato por causa disso. A gratidão se torna um estado de espírito, e é algo tão espiritual, que mesmo que eu veja que ninguém está fazendo, eu vou fazer. Mesmo que eu veja a maldade das pessoas, não muda aquilo que eu sou no Espírito Santo de Deus. A gente um dia recebeu num dos grupos da ação social, na época da pandemia, uma mulher que mandou mensagem e desesperada, e um monte de coisa acontecendo. De repente as pessoas viram no grupo e eles falaram assim, vamos todo mundo correr para o mercado. Aí foi umas 5 pessoas no mercado, encheram um monte de carrinho assim, ó. E tinha no meio de nós uma pessoa que estava começando a vir na igreja. Aquele cara sanguíneo, aquele cara Pedro, aquele cara nervoso mesmo. Mas ele estava disposto a ajudar, foi no mercado. E eu sei que fizemos uma compra enorme. E quando nós chegamos na casa dessa pessoa, e aí os meninos olhou para a casa, e a casa era boa, já ficou meio assim. Aí alguém engambelou e o outro entrou na despensa. Eles entraram lá, a despensa da mulher estava lotada. No outro dia, um monte de coisa que estava sendo doada, a mulher estava vendendo. Na sexta-feira nós íamos para a rua e abençoar alguns moradores de rua. E aquela pessoa que estava vindo na igreja, que tinha abençoado, de certa forma, essa mulher, não quis fazer mais nada. Nada, isso aqui quer mais nada. Ele veio na sexta-feira e aí ele conversou comigo, a esposa dele ajudando, e ele conversando comigo, e ele estava chutado de raiva. Ele estava com muita raiva, ele falou, não tem lógica, a gente tentando ser bom para as pessoas, a gente tentando abençoar as pessoas, e aí tudo que a gente faz, vai lá, reúne uma galera, vai lá, faz a compra, na hora que a gente chega lá, a pessoa está vendendo tudo que a gente entregou para ela.
E na hora Deus colocou no meu coração: a maldade das pessoas não pode mudar a nossa bondade, porque o mundo é ruim, porque as pessoas são más, porque as pessoas são difíceis. Mas nada mais difícil do que lidar com uma pessoa difícil, quando a pessoa difícil sou eu. Então nós precisamos entender isso hoje, que, gente, é um estado de espírito. A gratidão é um estado de espírito. Porque aquele homem viu 9 fugindo, mas ele não fugiu. Aquele homem viu 9 correndo, cada um para o seu lado, e falando: não, depois a gente encontra aquele homem de novo, mas eu preciso mostrar o que me aconteceu. Mas um voltou. Em nome de Jesus, que a sua oração nessa noite seja: eu não quero ser como os outros 9. Que a sua oração seja: Deus, o Senhor é o Deus do impossível, que faz tudo acontecer. O Senhor é o Deus que já me abençoou. O Senhor é o Deus que já abriu a porta. O Senhor é o Deus que já fez o mar se abrir na minha vida. Não me deixe tornar como os 9. Porque você pode sair daqui hoje e amanhã ter um dia ruim. E no teu dia ruim, o que você faz muda tudo. Como assim, Micael? Vou te explicar. A murmuração é a oração do diabo. Mas a adoração, ela muda qualquer atmosfera. A adoração, ela muda qualquer situação. Imagina, gente, a palavra de Deus diz que o diabo está andando ao nosso derredor. Aí você acorda com um dia ruim. Eu acordei com um dia ruim. É normal para todo mundo, porque o mundo jaz o maligno. Mas o diabo está ao nosso derredor. E de repente o diabo vai chegar perto de você, e ele vai se deparar com você fazendo uma oração chamada murmuração. Uma oração chamada murmuração. O diabo está andando ao seu derredor, e ele vai se debater com o quê? Com uma pessoa que está murmurando, com uma pessoa que está alimentando o próprio inimigo. Mas deixa eu te lembrar algumas pessoas que tiveram um dia ruim na Bíblia. O povo de Israel, 2 milhões de pessoas, saíram do Egito através da vida de Moisés. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles entraram em desespero. Sabe o que é isso? Um dia ruim. Mas no dia ruim do povo de Israel, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Você quer ver quem teve um dia ruim? O povo de Israel, diante das muralhas de Jericó. Eles podiam chegar diante das muralhas e eles podiam reclamar. Aí Josué fala: nós vamos dar a volta, nós vamos cantar, nós vamos orar, e quando nós dermos a 7ª volta, as muralhas irão cair. Escuta isso aqui: o dia era ruim, mas Deus fez as muralhas cair. Por quê? Porque não era um povo que estava murmurando, era um povo que estava adorando. E sabe o que é louco? Que se fosse eu e você, vamos ser bem sinceros, se fosse eu e você dando as voltas na muralha, a gente ia dar uma volta e ia ver se a muralha estava rachada. Deixa eu te falar, eles deram 6 voltas e nada aconteceu. Porque meia obediência, desobediência. Jesus não te chamou para você obedecer Ele mais ou menos. Jesus te chamou para você obedecer Ele com toda a força da tua vida. Se é para dar 7 voltas, mesmo que eu não veja nada acontecendo, eu irei dar. Eu irei completar. O dia era ruim para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seriam jogados na fornalha de fogo. Mas Deus estava no fogo e livrou eles do fogo. O dia era ruim para Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Mas quando ele estava na cova dos leões,
Deus fez o leão de travesseiro para Daniel descansar. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Porque Daniel era um menino de oração. Por quê? Porque Daniel era um menino de oração. Você quer ver quem está tendo um dia péssimo? Paulo e Silas na prisão. Mas quando eles estavam na prisão, eles começaram a cantar e eles começaram a louvar cada vez mais alto. E enquanto eles louvavam, a prisão caiu por terra. O que eu estou querendo te dizer? Que no teu dia ruim, você tem o poder de decisão de murmurar ou de adorar. A murmuração sempre irá alimentar o inferno. A pessoa ela começa a murmurar, a pessoa começa a enfraquecer, a pessoa começa a se sentir para baixo. Por quê? Porque quando o diabo se dá com a murmuração, o diabo vem com tudo, e o diabo fica falando na sua cabeça: é isso mesmo, você não é ninguém. O diabo vem com um monte de mentiras falando: você não vai conseguir, você não vai vencer. Mas escuta isso aqui: quando no nosso dia ruim nós conseguimos levantar e entender que está tudo errado, mas ainda assim o meu Deus está comigo, ainda assim o meu Deus está com você. Eu vou estar chorando, mas eu vou estar adorando. Vai estar tudo complicado, mas eu continuo orando. Está tudo difícil, mas eu continuo agradecendo. E aí, não importa o que você está vivendo, e aí não importa o que está acontecendo, se você se der de frente com o mar vermelho, Deus vai falar assim: não preocupe, enquanto você adora, eu abro o mar para você passar. Se você está diante de uma fortaleza, diante de uma muralha, e você fala: não tem como eu passar, mas eu levanto as minhas mãos para os céus, e eu continuo dando graças a Deus, Ele vai falar: não preocupa, as muralhas vão cair. Se você está sendo jogado na fornalha de fogo pelas pessoas, mas ainda assim você fala: Deus, eu continuo com o Senhor, eu sou com o Senhor, e eu sei que o Senhor é comigo. E Ele vai te falar: eu te livro desse fogo, não te preocupas. Se você é jogado na cova dos leões, Ele vai falar: descansa e dorme, porque eu sou o leão da tribo de Judá. Você sabe o que esse último leproso fez? Deixa eu te contar. 9 foram embora, mas o último leproso, ele voltou até Jesus. E a palavra de Deus diz que ele voltou, ele se prostrou e começou a engrandecer ao nome santo do Senhor. O que você faz muda tudo. E eu vou te falar, porque desde que Cristo gritou na cruz do Calvário: está consumado, Ele já liberou qualquer testemunho que você precise na tua vida. Eu não sei qual é o testemunho que você quer dar, mas eu sei o grito que Jesus deu: está consumado. É hora da gente resgatar esse testemunho, porque esse testemunho está liberado na minha vida e na tua vida. É hora de você colocar na mesa e falar: eu posso murmurar, mas eu posso adorar. E eu estou sob pressão. O que você faz na pressão define o próximo passo de Jesus na tua vida. Porque escuta, o diabo, quando se deparar com você e ele enxergar que tem alguém, apesar de todas as tentativas, que tem alguém que apesar de tudo que o inferno inteiro se levantou contra a tua vida, que tem alguém que apesar de toda situação difícil, que apesar de toda prova, apesar de toda dificuldade, esse alguém continuou com as mãos levantadas, adorando e glorificando ao nome santo do Senhor. Deixa eu te falar, o diabo não terá poder sobre mais nada. Por quê? Porque o que alimentava ele era a murmuração, mas agora nós trocamos a murmuração pela adoração. E sabe o que é adoração? É eu agradecer por um milagre que eu ainda não vi.
Você não está vendo, mas o milagre está liberado. Sabe, esse milagre liberado, a fé é o poder de agradecer por um milagre que não aconteceu. Ele não aconteceu aos seus olhos, mas ele já está na mão de Deus. Isso é fé. É falar, eu vou agradecer. Eu não estou vendo o meu filho liberto, mas eu já agradeço, porque eu vejo o meu filho liberto sentado aqui e adorando a Deus junto comigo. Eu vou agradecer porque as minhas finanças estão uma loucura, mas eu sei aquilo que Deus está me pedindo, eu vou fazer, eu vou cumprir, e em nome de Jesus, eu sei que o meu milagre já está liberado. Ei, eu estou precisando de uma cura, e eu não vou murmurar pelas dores, mas eu vou louvar e engrandecer ao nome santo do Senhor. Por quê? Porque o meu milagre está na mão de Deus. O seu milagre está na mão de Deus. O que a gente precisa fazer? Não ser como os 9, mas ser como o único. Ou seja, nós não somos a maioria, nós sempre seremos a minoria. A maioria quer as bênçãos, a minoria volta para agradecer. E aí eu encerro aqui. Jesus não tirou o milagre dos 9. Não tirou. Eles foram purificados. E nenhuma continuação da Bíblia, porque a grande verdade é que esse texto só Lucas conta. Mateus, Marcos e João não contam sobre os 10 leprosos, só Lucas conta. E Lucas não era judeu, Lucas era gentil. A ótica dele é a minha e a sua. Só Lucas que conta essa história. E aí, por que você acha que Lucas escreveu tão detalhado assim, ó? E este era samaritano. Jesus estava entre Samaria e Galileia. Em Samaria, os samaritanos estavam lá e eram pessoas odiadas e existia uma guerra. Na Galileia, o povo era judeu. Só que o leproso de Galileia com o leproso de Samaria, ninguém gostava de ninguém. Então o que os leprosos fizeram? Vamos nos unir. Vamos ficar aqui, os 10. Não interessa se você é samaritano, você é judeu. A gente é tudo o quê? Leproso. Somos todos leprosos. Então quando eu olho para Lucas e vejo Lucas falando assim, ó, e este era samaritano, é porque nem o próprio leproso que era judeu voltou para agradecer. Mas o inimigo, o que se intitulava inimigo de Deus, era samaritano, inimigo do judeu, voltou. Ele voltou. Ele voltou para agradecer. Porque às vezes nós somos como o povo que é amigo de Deus. E quanto Deus mais faz, mais a gente quer. Deus não tem problema em te abençoar. Mas escuta, os 9 seguiram a vida curados. Deus não tira o que Ele dá. Mas o samaritano que voltou, louvando, adorando, bendizendo ao nome santo do Senhor, ele se prostra diante de Jesus. Lucas vendo, Lucas narrando tudo, Jesus olha para o samaritano e fala assim, ó, levanta. E ele diz algo: a tua fé te salvou. Porque o maior milagre nunca será a cura. O maior milagre sempre será a salvação. Os 9 foram salvos, Micael? Às vezes você chega lá no céu, quando você chegar lá no céu, você fala, Jesus, quem que é os 9 leprosos? Foram salvos? Não tenho certeza. Mas aquele que voltou e que se intitulava inimigo de Deus, agora ele não só se torna amigo de Deus, mas ele é
curado e salvo. Jesus não quer só te curar, Jesus quer te salvar por completo. Você está comigo? Se você está comigo, fique em pé no seu lugar nessa hora. Se você é um desses leprosos, agora é a hora de você decidir se você é os 9 ou se você é apenas um deles. Agora é hora de você decidir se você é 9, que era Galileu, ou metade que não era, não sei, ou se você é o samaritano. Talvez você chegou aqui precisando de cura. Eu creio que Jeová Rafá está nesse lugar. Eu creio que Jesus está aqui para te curar. Só que escuta, e se Ele te pedir alguma coisa agora? E se Ele fizer igual Ele fez com os leprosos? E aí? Deus, eu preciso de cura na minha família. Tá, faz um culto familiar. E aí? Deus, eu preciso de que o Senhor sare minhas finanças. Tá bom, dá uma oferta. Vai. Sabe que esses tempos atrás, alguns meses para trás, nós vamos começar um projeto de jiu-jitsu aqui na igreja. E eu comecei a falar desse projeto sem ter nada. Na verdade, um professor me procurou e ele falou assim: Micael, eu quero um projeto, vamos fazer alguma coisa para as crianças saírem da droga. Falei, vamos. E falei do projeto, a gente não tinha nada. Um dia eu desci, uma irmã me procurou e falou assim: Micael, está aqui, ó. Eu quero ofertar todos os tatames do projeto do jiu-jitsu. Deus falou para mim. No outro dia a gente foi lá e comprou. Ei, sabe quantas crianças que vão sair da droga por causa de um projeto de que alguém decidiu ofertar, abençoar? Tem noção disso? Eu posso agradecer por coisas que eu ainda não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu agradeço ao meu Deus, porque já está concretizado no mundo espiritual. E agora você define se você murmura ou se você adora. Porque a oração mais difícil, o versículo mais complicado da vida, é aquele que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo. Quem acha lindo, diga amém. Amém. Mas fala isso para uma pessoa que está doente. Fala isso para uma pessoa que está passando por muitos problemas. Mas a verdade é que eu agradeço e adoro porque Ele abriu a porta. Mas eu também agradeço e adoro porque se a porta está fechada é porque não é bênção para mim. Eu estou chorando, eu louvo. Eu estou sofrendo, eu louvo. Eu estou feliz, eu louvo. Eu estou isso, eu louvo. Ele fala em todo tempo: louvai ao Senhor. Por quê? Porque a murmuração é a oração do inferno. Mas nós que estamos aqui, nós que recebemos essa palavra, nós cremos que apesar do dia ruim, Deus está no teu dia ruim e Ele pode mudar a sua história por completo. Só que Ele não quer só te curar, Ele quer te salvar. Você pode levantar a sua mão para o céu nessa hora e ser o único, e ser a minoria. Você já é a minoria que encarou a chuva para estar aqui. Você já é a minoria que depois de um dia cansado chegou aqui diante da igreja para ouvir uma palavra. Só que entenda hoje, a intensidade do teu clamor tem o poder de mudar a tua história. A palavra de Deus diz que a história daqueles homens começaram a mudar quando eles começaram a clamar, e eles clamavam em alta voz: Deus, tem piedade de mim. Eu sei que a bondade do Senhor irá me alcançar. Eu sei que a graça do Senhor irá me alcançar. Deus está falando: seja intenso na minha presença nessa hora e deixa a minha graça te alcançar. Não olhe para os problemas a ponto de você murmurar, mas olhe para a cruz, Jesus gritando: está consumado, e comece a adorar.
e comece a dizer: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu não vejo o milagre, mas o milagre está nas tuas mãos e será liberado. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor não irá apenas me curar, mas eu sei que o Senhor irá completamente me salvar, e da salvação eu quero me tornar um discípulo do Senhor, e eu quero ir na contramão do mundo, a tal ponto que a minha vida não seja condicionada às atitudes das pessoas, mas que seja condicionada a viver como o Senhor viveu, a andar por onde o Senhor anda e a enxergar como o Senhor enxerga, porque essa é a graça que nos alcançou.